Olá pessoal, saudações de luz, aqui quem fala é o Aurion. E seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série que eu preparei sobre a Matrix de controle. Esse é um dos vídeos mais importantes que eu já preparei. E ao preparar esse material desse vídeo, eu tive um mix de emoções. Fiquei feliz, animado, pensativo, tenso, fiquei emocionado. Enfim, foi um trabalho bem desafiador. Por isso eu gostaria de te pedir algo. Assista esse vídeo do início ao fim. Não perca nem o último minuto, pois isso vai alterar a sua compreensão sobre esse assunto. Se você perdeu alguma parte do vídeo, você não vai entender o que eu quero te passar aqui. E eu te prometo que as coisas que vocês vão aprender vão mudar a sua realidade imediatamente. Mas também não adianta deixar para depois, pois assim que eu terminar de divulgar essa série de vídeos, eu vou tirá-los do ar. Os assuntos que eu abordo aqui são muito sérios para ficarem abertos publicamente, e eu posso sofrer represálias por isso. Mas hoje você terá a chance de assisti-los. Aqui nesse vídeo, o sistema de escravidão da Terra vai ficar bem evidente. Por isso, se você tem esse anseio de libertação, expansão, evolução, desenvolvimento de todos os seus potenciais, se você quer viver uma vida feliz, em paz, sem tantos problemas, interferências que insistem em atrapalhar a nossa vida e dificultar a nossa jornada evolutiva aqui na Terra, eu acredito que você vai gostar muito desse vídeo, pois nele eu te falarei sobre as 7 grandes farsas que modelam a nossa percepção da realidade e trancam nossa mente numa caixa fechada. E eu tenho certeza de que isso vai ser chocante para muitas pessoas. Eu acredito que após você descobrir essas 7 grandes farsas, o universo vai se abrir diante de você. Sério mesmo. E é provável que você já saiba até disso ou algumas dessas coisas, mas nunca tenha ligado os pontos. Mas não para por aí. Preste atenção. Nesse vídeo, eu vou te contar sobre um elemento chave. Esse elemento sustenta as 7 grandes farsas. E para te deixar um pouquinho atordoado com essas informações, eu vou contar para você que esse elemento chave é o mesmo que te faz viver o ciclo das reencarnações sem fim e impede sua ascensão. Então, gostou? Acha que vai ser divertido? Então se prepare, pois hoje o bicho vai pegar. Acompanhe esse vídeo pelos próximos minutos, pois serão os minutos mais importantes e mais esclarecedores que você terá nos últimos tempos, sem dúvida alguma. Eu acredito que o simples fato de você assistir esse vídeo do início ao fim vai te poupar anos de sofrimento. Então vamos lá. Você sabe o que é um modelo de crenças? Um modelo de crenças é um conjunto de informações que você recebeu e continua a receber ao longo da sua vida. Ele representa a maneira como você vê o mundo, no que você acredita, como se comporta, como vive. As informações que você recebeu da sua família, amigos, escola, trabalho, sociedade, etc., montam o seu conjunto de crenças. A mente de cada pessoa vive dentro dos limites das crenças pessoais de cada um, sejam elas crenças libertadoras ou crenças limitadoras. E todos nós possuímos crenças, pois estamos recebendo informações constantemente. A única diferença entre nós é a qualidade e a origem das informações que recebemos. E sobre as pessoas, elas podem se encaixar em 2 tipos. As pessoas que têm a mente mais aberta e flexível, essas são capazes de aprender mais, pois têm uma flexibilidade mental para mudar de opiniões ao longo do tempo. E assim costumam ser também questionadoras. E temos as pessoas de mente mais rígida e limitada. Elas têm dificuldade de mudar de opinião e ter perspectivas diferenciadas, né? E costumam também ter certezas absolutas. Por isso, acabam aprendendo menos, pois costumam achar que sabem muito ou que a sua verdade é mais correta que a dos demais. Se você tem a mente flexível, provavelmente ficará fascinado com as informações desse vídeo. Se possuir uma mente rígida, é possível que se incomode ou até mesmo fique com raiva de mim. Mas vamos prosseguir. No final do vídeo você vai entender sobre a razão de eu estar explicando sobre o nosso sistema de crenças. Ele tem uma importância muito grande e você vai saber por quê. Agora, eu vou te explicar a história das 7 grandes farsas que fecham a sua mente, criam uma realidade fantasiosa
e, acima de tudo, manipulam o seu sistema de crenças. E eu vou te contar por uma razão. No passado eu mesmo caí nessa armadilha, nessa cilada, e não foram as coisas que eu aprendi que me fizeram a superá-las. Na verdade, foram as coisas que eu desaprendi que me ajudaram a entender isso tudo em uma perspectiva mais ampla, digamos assim. Felizmente, eu descobri isso a tempo de fazer mudanças na minha vida. Por isso, eu me sinto quase que na obrigação de compartilhar isso com você, pois eu sei que você também pode mudar a sua vida. Então vamos lá. A primeira grande farsa é a religião. Todas as pessoas que estudam as religiões a fundo não se tornam religiosas, mas todas aquelas que são religiosas não entendem profundamente sua própria doutrina. Se algo é muito complicado, você sempre vai buscar alguém para te dizer o que fazer, ao invés de saber o que fazer por conta própria. E é assim que começam as relações de dependência e subserviência, abrindo mão do seu poder pessoal e colocando nas mãos de outras pessoas. Por isso, a religião é uma grande farsa, pois ela não objetiva a conexão com Deus. É apenas uma forma de controle e manipulação das massas. Observe como as religiões competem entre si, com quem tem o maior número de seguidores, quem faz os maiores eventos, quem vende mais livros. Se o foco da religião é a conexão com Deus, isso deveria ser apenas o suficiente. Se você precisa do discurso de algum religioso para saber se posicionar sobre temas relevantes para a sociedade, isso significa que você não tem consciência própria e tão somente sabe obedecer uma autoridade ou alguém que te dê ordens. É claro, é muito mais fácil seguir as ordens de alguém, pois se algo der errado, você tem em quem colocar a culpa. Não precisa amadurecer nem assumir responsabilidade pelos seus próprios atos. Isso também impede qualquer aprendizado pela experiência, pois te faz viver sempre baseado nas experiências de outras pessoas. A segunda grande farsa é a medicina. A medicina exerce um monopólio global que visa o lucro. A responsabilidade pela sua saúde é tão somente sua, mas as organizações médicas querem praticamente ser os donos do seu corpo, decidindo quem pode ou não tocá-lo, quem pode ou não tratá-lo, bem como a de que forma fazê-lo. Cuidar do seu próprio corpo e da sua saúde deveria ser um direito universal e exclusivo a você mesmo. Ninguém tem o direito de controlar seu corpo. Cada um deveria ser responsável por escolher suas formas de tratamento e abordagens que deseja ter. Nenhuma organização pode ser dona de um indivíduo. A pessoa vem em primeiro lugar. Fica claro que a indústria da medicina não foca na saúde, mas sim na doença. Enquanto as doenças existirem, a indústria permanecerá de pé. Hoje nós temos soluções para quase todos os problemas existentes, mas cabe a cada pessoa pesquisar e estudar sobre eles e exigir seus direitos. Deixo claro que não tenho nada contra médicos. Muito pelo contrário, acredito que eles podem ajudar nessa mudança. Eu mesmo conheço alguns médicos que têm uma visão completamente holística e até mesmo espiritual, mas por causa dessa mesma indústria das doenças, são obrigados a agir praticamente clandestinamente, pois seus órgãos reguladores atuam de forma nefasta, visando destruir quem quer que busque trabalhar de forma contrária às suas diretrizes. Estas que só servem para ampliar seu próprio poder e controle sobre a saúde das pessoas. E a homeopatia? Vira e mexe aparecem pesquisas falsas querendo colocar na cabeça das pessoas que ela não funciona. E outra coisa curiosa, já reparou como no Brasil, onde eu vivo, um país onde nada funciona corretamente, onde nada do que é público é confiável ou eficiente, mas quando se fala em saúde, as pessoas aceitam tudo sem qualquer questionamento. Basta o governo dizer para tomar uma nova dose de vacina, para fazer um ou outro exame obrigatório, campanhas variadas. É muito estranho onde um lugar onde existe tamanha corrupção, a área da saúde não seja suspeita de nada. E as pessoas sigam a instrução do governo sem nenhum tipo de desconfiança. Depois desse vídeo eu ainda vou te explicar de onde vem essa confiança toda. Das autoridades, né? O Ministério da Saúde disse, temos que seguir. Você vai entender de onde vem tanta obediência das pessoas. É engraçado. Entre tantos ministérios corruptos, estranho que o da saúde funcione tão bem. É muito estranho que as pessoas confiem no governo,
para cuidar da sua própria vida, quando nada do que venha de qualquer governo se mostre decente ou razoável. Enfim, a terceira grande farsa é o próprio governo. Governos não visam o bem-estar de nenhum ser, mas estão somente a servir seus próprios interesses. Governo visa sempre apenas o poder pelo poder, e é um dos maiores manipuladores mentais de todos. E não importa quem seja a liderança do governo, ele sempre será nocivo. É triste perceber como as pessoas vivem dependentes de governo. No entanto, mesmo sabendo de todos os males do governo, as pessoas pedem mais governo, querem cada vez mais do governo controlando tudo. Ainda não perceberam que não precisam de governo nenhum. Quanto menor o governo, melhor. A melhor coisa que um governo poderia fazer pelo seu povo é sair da frente dele e parar de atrapalhá-lo em tudo que fazemos das nossas vidas. Inúmeras são as leis e decisões que não trazem bem-estar algum. São apenas privilégios para grupos específicos da sociedade. Governos não se preocupam com o bem-estar maior, com o coletivo. A quarta grande farsa é a educação. As formações tradicionais não visam uma educação libertadora, que ensina as pessoas a amar, ser feliz, viver em plenitude. A educação formal visa apenas a construção de mão de obra. A educação é um instrumento de moldar a percepção que cada um tem da realidade. Assim, você formata a mentalidade e o modelo de crença dos indivíduos de uma forma coletiva e padronizada. Imagine uma criança num piquenique da escola e que ela compartilhe que se comunicou com a natureza, que sentiu energias belas, que aprendeu coisas com os cristais ou com os elementais. Na maior parte das escolas, elas seriam rechaçadas e seriam ensinadas de que aquilo não existe. É assim que nossos potenciais e capacidades psíquicas, que são naturais e ativos na nossa infância, se bloqueiam e fecham com o tempo, pois a nossa percepção do que é real ou não, do que pode ou não, foi modelada. Assim, nossa mente bloqueia todas aquelas coisas que não são consideradas normais ou certas. Aí, quando você cresce, tem que vir fazer curso comigo para tentar reativar essas capacidades. Felizmente, existem exceções, e existem locais onde isso seria trabalhado de uma forma diferente, mas ainda assim, em nível global, isso é muito pequeno. Peço também que ninguém deturpe as minhas palavras, pois não quero dar a entender que a educação não seja importante. Ela é essencial, mas principalmente quando ela se estende para fora da sala de aula. Terá um diferencial muito maior na nossa vida as coisas que nós estudamos fora das salas de aula, principalmente os assuntos que não são tão tradicionais assim. Existe todo um discurso de que a educação ajuda cada pessoa a ter um emprego, dignidade, prosperidade e tudo mais. No entanto, isso é história para boi dormir. E eu te provo por quê. 95% das pessoas mais ricas e prósperas recebem seus rendimentos através dos seus empreendimentos, dos seus negócios, das suas empresas, e não através de salários em empregos formais. Então, por esses dados, qual a decisão mais lógica e racional que as pessoas deveriam tomar? Você preferiria, Você que quer ter uma vida próspera, abundante, se você quer dar o melhor para sua família, o que será melhor? Uma formação empreendedora ou uma formação tradicional que te prepare para seguir carreiras convencionais, que são reguladas pelo governo, para ter um emprego e receber um salário baixo? Bem, eu preferiria escolher uma formação empreendedora. Mas é óbvio perceber que a formação tradicional visa a construção de pessoas que vão trabalhar em carreiras tradicionais. Por que isso? Empreendedores são muito perigosos. Eles geram mudanças e resolvem problemas da sociedade. Eles dão trabalhos para os governos. Além disso, as carreiras convencionais e regulamentadas são as que geram mais imposto para o governo e também geram mais organismos burocráticos para tomar conta de tudo aquilo que você está fazendo. Governos querem coisas estáticas, controladas minuciosamente. Tenho certeza que você gosta de computadores, celulares, carros de última geração, coisas que podem melhorar a nossa vida. Se você está aqui me ouvindo, é porque tem uma tecnologia por trás que te permite isso, permite que nós possamos nos comunicar.
E quem criou tudo isso foram empreendedores, foram pessoas, não foram governos. Governos não querem melhorar a sua vida. Como eu disse, a educação tradicional visa a formação de mão de obra apenas. A criança mal aprendeu a falar e já estão lhe perguntando o que ela vai ser quando crescer. Eu torço para que elas sejam felizes, prósperas e livres. Aqui eu deixo uma dica. Se você possui filhos em idade escolar, é possível que muitos deles trabalhem em profissões que sequer existem ainda. O mundo está mudando muito rápido. A cada momento surgem novas formas de se trabalhar. Ainda está aqui comigo acompanhando? Calma que o melhor ainda está por vir. A quinta grande farsa é o sistema financeiro. É aqui que a escravidão fica bem evidente. Se você deixa dinheiro no banco rendendo juros, eles te pagam X. Mas se você quer pegar um empréstimo no banco, você depois tem que pagar 10 vezes 10x. Né? Se você pega dinheiro emprestado com um conhecido e paga juros, ele é considerado agiota. Isso é crime. Né? Mas um banco lhe cobrar juros estratosféricos e desonestos não é problema algum. É legal isso. Você precisa trabalhar muito para receber algum dinheiro. Já os governos e bancos podem emitir moeda e títulos a hora que quiserem, sem esforço algum. Um banco pode te vender certificados de ouro, mesmo que no seu cofre não tenha ouro algum, seja completamente sem lastro. Um banco pode te emprestar um dinheiro que ele não tem. Pode te vender algo que ele nunca teve, mas você só pode trabalhar com o dinheiro que você tem. Enfim, não é difícil perceber quem é o escravo aqui, né? E a sexta grande farsa é a mídia. Essa é a campeã no ranking de manipulação das massas. A mídia tem a capacidade de te fazer perceber apenas uma face da verdade, mas te fazer a pensar que aquilo é o absoluto. Se ela ganha dinheiro do governo, fala bem dele. Se não ganha, fala mal. Se ela ganha dinheiro com a ignorância, nem pensa duas vezes. Perpetuar a burrice se torna sua missão. A mídia te ensina como se comportar, o que é certo ou errado, te condena por pensar diferente, te ensina o que comer, o que vestir, o que fazer, o que comprar e etc. Ao modelar a mente das pessoas, a mídia controla o inconsciente coletivo. Se ela quer baixar a energia do planeta, injeta conteúdos de alta negatividade, insere medo, dúvida, dor. Quanto mais vulnerável uma pessoa se sente, mais ela depende da própria mídia para saber sobre tudo, até para saber se é seguro sair na rua. É curioso que sempre tem alguma coisa ruim acontecendo, não importa as coisas boas que existam. Assim, a pessoa fica com medo e não sai de casa. Aí, consome mais conteúdo dessa mesma mídia, gerando lucro para eles. O medo é um ótimo negócio. Então, para resumir, eu te falei sobre 6 grandes farsas. E a sétima, para finalizar, né, são os grandes organismos militares espalhados pelo mundo todo. Esses organismos controlam seu acesso físico a determinadas regiões do planeta. Inúmeras áreas de interesse global são protegidas por organismos militares que te impedem de descobrir a realidade de inúmeros pontos do planeta. Esses locais protegidos representam civilizações paralelas, povos desconhecidos, portais interdimensionais, acesso ao mundo intraterreno, tecnologias e bases secretas ao redor do mundo todo e muito mais. E é muito fácil não perceber que se vive numa farsa quando você não consegue ter acesso a regiões onde você poderia provar que existem muitas coisas secretas acontecendo no planeta e que as pessoas nem imaginam. Quando elas ouvem falar disso, elas riem e debocham, porque elas não são capazes de perceber a matrix no qual elas estão envolvidas. Essas 7 farsas são como os lados de uma caixa, né? Modelando e fechando a sua mente completamente. Te fazem perceber o mundo através do que eles querem que você veja, e não através do que de fato existe. Você não é encorajado a viver livremente e buscar respostas por si mesmo. Pelo contrário, esse sistema de farsas da matrix de controle visa te dar respostas prontas para todas as coisas possíveis. Assim, eles não correm o risco de que você procure demais livremente e acabe encontrando coisas que não deveriam ser descobertas.
Se você gostou até aqui, isso foi apenas a base. Agora que vem o mais interessante. Como? Como fazer com que bilhões de pessoas vivam suas vidas normalmente, sem sequer perceber que são escravas, sem perceber que estão vivendo grandes farsas, sem perceber absolutamente nada? Como isso é possível? O que eles fazem para conseguir esse nível de controle sobre as pessoas? É agora que eu vou te contar sobre o elemento-chave, responsável pelas grandes farsas que influencia na criação de um sistema de crenças que impede sua ascensão e te força a viver o ciclo das reencarnações infinitas. Está preparado para saber? Então tá. O grande elemento-chave para o sucesso da Matrix de controle é a obediência. Obediência. Sim, essa obediência dos seres humanos é o que permite que toda essa maldade exista e que controle a todos. A religião exige sua obediência a regras. Você deve temer a Deus. Alguns religiosos dizem até que já viram gente morrer por não cumprir a vontade de Deus. Outros destroem países, povos e milhares de pessoas baseados nas suas crenças religiosas. E por que as pessoas fazem isso? Porque elas são obedientes, obedecem às regras impostas ao ter um mínimo contato com supostas autoridades. A medicina te impõe uma agenda de vacinação, uma agenda de exames, muitos dos quais mais que provados por serem ineficazes, e te induzem a se tratar apenas daquela maneira. Mais do que isso, você é induzido a seguir as orientações médicas sem questionamento. Seja obediente, né? Os governos representam os grupos mais pilantras possíveis, mas querem te impor leis, regras, taxas que só irão infernizar e atrapalhar sua vida. Mas você precisa seguir, precisa obedecer, senão vai preso. A educação te molda para ser extremamente obediente. Isso pode, isso não pode. Obedeça ao professor, ele que sabe. O sistema financeiro controla seu dinheiro, e o dinheiro que nem ele tem te diz como as regras vão funcionar e que você tem que ganhar seu dinheiro para que eles tomem conta dele depois e lucrem contigo. Só te resta obedecer. Você precisa de dinheiro para tudo. A mídia quer criar autoridade baseada em nada. Todo mundo sempre tem aquele amigo que nós falamos e alertamos sobre várias coisas, vários assuntos importantes. E ele nem dá bola, não acredita, nos menospreza, ri da gente. Então, um dia, aparece algo sobre aquele assunto que você já falou tantas vezes lá na mídia, lá com as pessoas bonitinhas de terra. Então ele chega para você e diz: poxa, aí, você tá sabendo, hein? Então quer dizer, você que é amigo e quer o bem dele, não representa confiança alguma para ele. Mas uma pessoa desconhecida, qualquer na TV, fala qualquer besteira e ele assume definitivamente de que aquilo ali é verdadeiro. Muito curioso isso, né? Observe como todas as grandes farsas estão interligadas. Uma ajuda na manutenção da outra. Vou dar um exemplo. Imagine que surge uma tecnologia de cura que modifica seu DNA e melhora sua vitalidade e muitas outras coisas. Eis que vem a religião e diz: o homem não pode brincar de Deus. A medicina vem e diz que os testes para essa tecnologia não foram feitos corretamente. Não existe prova de que isso ajude na cura. Vêm os governos e burocratizam, criam leis que tornam isso ilegal no país. Vem a mídia, escolhe uma pessoa para dar entrevista dizendo que aquilo é muito perigoso. Nunca é nenhuma das milhares que estão sendo salvas. E por aí vai. Uma farsa alimenta e sustenta a outra. Mais uma vez, eu lembro para não deturparem as minhas palavras. Não quero que ninguém ache que eu estou pretendendo incentivar o caos ou qualquer tipo de transgressão. Até porque eu acredito muito no respeito. Principalmente no respeito entre as pessoas. Logo, quando você respeita alguém, você não precisa ser obediente. Pois ser obediente é apenas seguir as regras. E ser respeitoso é se colocar no lugar das outras pessoas. E não fazer a elas o que não gostariam que elas fizessem contigo. O que temos hoje é muita falta de respeito entre as pessoas. Cada um pensando apenas em si mesmo. Mas a obediência é algo extremamente curioso.
O experimento Milgram, que foi uma pesquisa feita há mais de 50 anos atrás, mostrou que 2/3 das pessoas eram capazes de torturar um desconhecido, dando choques nele apenas porque uma autoridade dizia a elas que tudo bem, não tinha problema algum, aquilo fazia parte do estudo. Agora eu quero te fazer refletir sobre obediência. Assista esse vídeo que eu vou colocar a seguir. Vai lá. Impressionante. Eu esperava que o senhor gostasse. Clones podem pensar criativamente. Vai perceber que são extremamente superiores aos droides. Entendo. Eles são totalmente obedientes, aceitam ordens sem questionamento. Modificamos suas estruturas genéticas para que fiquem menos independentes do que seu indivíduo original. E aí? Espero que você tenha refletido sobre algumas coisas sutis desse vídeo. Como se não bastassem todos os tipos de escravidão, você é escravo do seu próprio corpo, pois ele não te permite expressar toda a grandeza da sua essência. Tudo o que você é capaz ou não de fazer, bem como a supostos comportamentos que você tem, atitudes e muito mais, né? Maneira como você reage às coisas, talvez sua obediência, não sei, né? Enfim, tudo isso depende de uma programação genética inserida no seu corpo. Nosso corpo é tão limitado que seria como Ayrton Senna dirigir um Fusca. Por mais que o talento dele fosse enorme, o veículo não permite ele expressar todos os seus potenciais. O mesmo acontece conosco. Nosso corpo físico nosso corpo físico foi limitado geneticamente. E por isso nós não conseguimos progredir muito enquanto estivermos vestindo esses corpos densos. Entende? Por isso, se você quer expressar toda a sua luz e amor, você precisa retornar para um nível de consciência onde possa se expandir livremente e evoluir sem fronteiras ou limitações. E é por isso que você precisa ascensionar. Lembre-se disso, ok? E por fim, teremos que voltar nesse assunto. Como a obediência afeta a minha ascensão? Já reparou como vários espiritualistas amam falar sobre 5D? Mas se essa dimensão é tão incrível, e vocês sabem que é, qual a razão de vocês estarem aqui? Porque estão aqui sofrendo nesse plano. Se vocês sabem qual é seu lugar, por que estão aqui no lugar errado? E a pergunta é, por que vieram? Por que não continuaram sendo felizes por lá, nessas dimensões superiores de onde nós viemos? Será que todos estão aqui em missão de expandir a luz pelo planeta? Se sim, você tem feito isso? E se não, por qual razão você está aqui? Quem te convenceu a vir para cá? A Matrix de controle não acaba quando você desencarna. A Matrix de controle não está ativa apenas na Terra. Ela está espalhada por vários locais da galáxia. Ela é controlada por inteligências estelares. E não são os seres estelares, né, de luz multidimensionais. Na verdade, esses seres da luz são os que lutam contra essas inteligências. E por isso, eles nos ajudam tentando nos resgatar desse aprisionamento. Mas eles não podem simplesmente nos pegar e nos levar daqui. Não é assim que funciona. Cada um deve se mover para as dimensões superiores de acordo com seu próprio desenvolvimento. Nessas dimensões superiores, a partir de 5D e 6D, é que nós teremos uma condição melhor de expressar nossa essência e compreender o que de fato nós somos. Mas como eu te disse, a Matrix de controle não acaba quando você desencarna. E é aqui que nosso modelo de crenças faz a diferença. E até aqui, as grandes farsas que eu já mencionei vão nos influenciar. Quando uma pessoa de luz como você, por exemplo, desencarna, ela tem a chance de continuar seu desenvolvimento de forma mais acelerada em outras dimensões, com o apoio de altas hierarquias de luz. Mas muitas delas escolhem reencarnar, retornar ao planeta e continuar sofrendo. Por que elas fazem isso? A maior parte delas
devido às suas crenças, acha que não é merecedor, acha que deixou coisas pendentes, acha que não é digno de estar nos outros planos, acha que durante a sua vida foi pecador ou que não foi perfeito. Por isso essas pessoas sentem culpa, sentem o medo do desconhecido e escolhem voltar para aqui, retornar ao ciclo de sofrimento novamente. Isso não faz o menor sentido. Quem te disse que você tem que ser perfeito? Quem disse que você precisava vencer em todos os desafios? Quem foi que te falou que você precisa se tornar um Jesus ou um Buda de um dia para o outro? Você vive sua vida aqui, cheia de turbulências, correndo de um lado para o outro, tentando resolver um monte de problemas. Você não tem tempo nem para você mesmo. Corre para trabalhar, corre para cuidar da sua saúde, tenta cuidar da família, fica chateado quando uma coisa ou outra não dá certo, que um problema surgiu, fica triste porque não consegue se dedicar à espiritualidade o quanto gostaria, não consegue fazer todas as práticas e meditações que gostaria, não consegue estudar o quanto gostaria, não consegue fazer todas as coisas legais que você gostaria, ou de até mesmo estar perto de quem você gostaria. E no fim do dia, você fica chateado com todas essas coisas. E aí, no dia seguinte, tenta correr mais, tenta dar conta de tudo, tenta fazer o que não conseguiu no dia anterior, e aí surgem outras coisas na sua cabeça, e aí você fica chateado com você mesmo, fica com raiva de si, fica tentando entender por quê. Por que tudo isso? Qual o sentido disso? E tá tudo bem, a maior parte das pessoas vive parecido dessa forma. Então, pare de se cobrar demais, pare de se maltratar, de se menosprezar. Aprenda a se amar mais. E tá tudo bem se você não é nenhum super-homem, se você não é nenhuma super-mulher. Tudo ao seu redor foi feito para te desequilibrar, para te gerar emoções negativas, para te deixar um dia feliz e outro te fazer chorar. Para um dia você vencer e ganhar um troféu lá e no outro dia fracassar completamente. Sua própria genética é responsável por gerar em você essas emoções, por fazer você reagir assim devido às circunstâncias da sua vida. Seus comportamentos, sua atitude, tudo isso é uma programação biológica sua. Essa é a dualidade. Essa é a matrix de controle agindo em você. Hoje, se você faz um exame de análise genética, você saberá quais doenças você poderá ter. Em quanto tempo? Logo, quando surge uma dor na sua vida, isso não é Deus te punindo. É apenas uma programação que existe no seu corpo. É claro que a forma como você vive pode facilitar ou evitar que essas programações ocorram. Por isso, devemos buscar conhecimentos que irão nos libertar, pois isso tende a ser escondido da gente. Então, apenas entenda. Está tudo bem. Está tudo bem. Não se cobre demais por nada. Não deixe ninguém ou nada te manipular. Apenas abra o seu coração. Aprenda a amar, a expandir sua luz. E aqui, durante a sua vida, você não é culpado de nada. Tudo isso que nós vivemos aqui é um grande teatro. É uma grande ilusão feita para nos provocar, para nos colocar contra nós mesmos e também uns contra os outros. Apenas se aceite e ame-se. Você é uma pessoa incrível. Você é um ser de luz. Agora, bata nos seus ombros e diga: eu sou um ser de luz. Eu sou um ser de luz. Essa é a sua verdadeira essência. E está tudo bem. Expanda a sua luz. Expanda a sua luz. É assim que você vence a matrix de controle. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E isso é apenas o início. Apenas o início. Comenta aqui abaixo e me diz se você gostou ou tem alguma dúvida. No próximo vídeo eu continuarei a te explicar outros assuntos que fazem parte
no meu curso Matrix de Controle. Se você gostou do que eu te falei, te digo que isso é apenas o que eu posso te falar aqui, num ambiente público. Existem muitas outras coisas arrepiantes, mas também intensamente libertadoras, que estão dentro desse curso e que você poderá aprender caso decida participar nos próximos dias. Eu desejo o melhor na sua vida, tudo de bom, muita luz. Até breve e a gente se esbarra aí pelo cosmos.